Olá, gente amiga, minha saudação. Aqui estamos mais uma vez para apresentar o quadro Tua História dentro do mês de aniversário da tua Rádio Alvorada. Tua História tem por objetivo uma conversa tranquila, de forma bem simples, conversarmos com os nossos convidados a respeito da história de cada um. E hoje quem vai contar a sua história para nós é a senhora Adela Dolores Aversa de Conto, mais conhecida por Dona Lely. Minha saudação, Dona Lely. Muito obrigado por nos receber. Bom dia. Eu também quero cumprimentar todo mundo, não é? Ali e lembrar de minha história, não é? Que não dá para esquecer. Está certo. Bom, eu anunciei aqui Adela Dolores Aversa de Conto. O nome de nascimento, Adela Dolores Aversa. Aversa. A sua origem, sua terra natal, Argentina. Argentina. Minha terra natal, eu sou santafesina, não é? Argentina. E só que meu pai veio da Itália com 19 anos para a Argentina. Meu pai era italiano de Veroli, Frosinone. Então não é de vocês aqui, não é? Eu sempre lembro que o pai dizia, Lely, eu não entendo tudo que eles dizem. Não era da região do Vêneto, e sim de outra região da Itália. Era a região da Itália, 40 quilômetros de Roma, tá? Sim. E que ele veio. E minha mãe também é argentina, mas descendente de italiano. Sim. Porque minha mãe é Benso. Sim. Então, aí ambos tiveram a dupla cidadania, italiana e argentina. E a senhora também dupla cidadania argentina, agora brasileira. A brasileira. Que posso lhe dizer que quando o Antônio foi prefeito, eu não votei nele porque eu não era naturalizada. Nem a esposa votou no candidato a prefeito. Não. Dona Lely, me permite chamá-la de Lely, fica mais fácil. Sim. É província de Santa Fé? Santa Fé. É província. Cidade também de Santa Fé? Sim, cidade e província de Santa Fé. Isso é certo. Porque na Argentina as divisões são por províncias. No Brasil são por estados que compõem a Federação Santa Fé. E família, irmãos lá na Argentina? Sim, eu tive só um irmão, tá? Porque já é falecido agora. Porque assim, eu nasci 12 anos depois de meu irmão, quer dizer, já meu pai já tinha uma vida bem diferente. Praticamente eu não tive o sofrimento, não digo sofrimento, aquilo lá que vocês tiveram aqui, de começar do nada. Eu me criei em cidade grande e juntamente com meus pais, que meu pai já estava bem. Eu presumo até que esta época que a senhora fala seria um período logo pós-guerra, que realmente para os países sul-americanos era de uma situação econômica muito difícil. Sim, inclusive meu pai sempre contava, lembrava e dizia, Lely, a mãe sempre escondia nós dentro do colchão e costurava. Quer dizer, meu pai veio da Itália meio assim, sabe, vindo traumatizado. Sim, e veio saindo porque ele já tinha passado e já vinha mais uma guerra. Então ele não queria viver aquela guerra de novo, então veio para a Argentina. Isso a senhora se refere à Segunda Guerra Mundial? Sim. Pois é, fugiu do fascismo lá da Itália e veio para Santa Fé na Argentina. Porque eles vieram para São Paulo, mas depois ele não parou aqui, ele foi para a Argentina, porque vocês sabem, uns ficaram em São Paulo e outros já foram para a Argentina, não é? Somente um irmão? Eu tinha um irmão. O meu irmão era José Maria Aversa, mas ele já faleceu agora, então o único que eu tinha. E a sua infância lá em Santa Fé, como era? Minha infância era muito boa, sabe? Eu me dediquei eu tinha uma amiga que era como que fosse minha irmã, porque ela tinha só um irmão e eu tinha um irmão, então nós duas não tínhamos mais irmãos, e morava bem pertinho de casa. Então nós éramos assim, ela também é falecida agora, não é? Então era assim uma vida bem boa. Eu não posso me queixar de minha infância, porque eu tive uma infância muito boa. Período escolar, aí frequentou escolas na Argentina? Todo, porque
minha família, ela vem de todo artista, entende? Meu irmão, por exemplo, esse ali que depois veio aqui para o Brasil, ele gostava de teatro. Ele sempre minha mãe levava no colégio e ele fugia e estava de volta lá em casa. Então ele não terminou o estudo, ele foi fazer teatro, entende? Sim, se me permita, eu tenho a impressão que a sua chegada aqui em Marau, especificamente, até estava conversando com o seu Deconto, seu esposo aí, que não aparece nas imagens aqui, eu lembro da Embaixada Lírica e Cultural de Costa Rica. O seu irmão veio através dessa embaixada de artistas. Sim, que eram tudo uma família que cantava, não é? Porque eu não conhecia essa família. Eu vim conhecer aqui no Brasil, não é? Então, meu irmão entrou aquela vez com eles, como que fosse filho deles, entendeu? Ah, sim. E eles faziam teatro, não sei se você era muito pequeno, lembra? Que eles apresentavam teatro, meu irmão cantava, meu irmão fazia um tenor forte. Sim, meu irmão tocava violão e os outros, tinha tudo. Tinha a família, tinha o Chinchilu, tinha a Rúbia, tinha toda a família que cantava, elas cantavam fantástica. E o Chinchilu, que nós chamávamos, era um menino de 5... Era um menor, hoje deve ser um homem. Sim, eu ultimamente nem sei se estão todos vivos, sabe? Porque a gente perdeu aquele... Então, meu irmão veio com eles para aqui, não é? E ficou aqui, e ele fazia um programa na rádio que se chamava Esta Noche es Tuya, amiga minha. A predominância do gênero era tango, se eu não me engano, né? Sim, tango e bolero. Ele tinha assim uma voz muito bonita. Sim. E tudo de minha família. O nome artístico dele era Borges. Sim, José Maria Borges. José Maria. Lembro, eu era criança, mas lembro. Bom, voltando à educação, fez os anos iniciais em Santa Fé, na Argentina? Fiz o segundo grau também, como Antônio aqui se formou, eu também lá. Porque meu irmão, ele mandava foto do Antônio para mim, e eu recebia lá. Ele foi o correspondente sentimental do que futuramente se tornaria o matrimônio. Mas que coisa, o Borges. E eu mandei também umas fotos para ele. Claro. Sim, mas o Antônio já conhecia a senhora pelo fato de ele estar enviando fotos? Por foto, como conhecia ele por foto também. Não havia chegado ao Brasil ainda? Não havia chegado ao Brasil. Interessante isso. Né? Bom, então, os anos iniciais na escola foi em Santa Fé, na Argentina. Sim. Naquela época, os seus sonhos, as suas aspirações, as suas pretensões como adulto aí? Porque quando criança, a gente diz, quando eu for grande, quando eu crescer... Sim, eu quero ser professora, dizia na Argentina. Então, quando meu irmão disse que era para nós vir para aqui, meu Deus, vamos, mas eu imaginava que Marau, entende? Não desprezando nada, mas te imagina em 64 que eu vim. Olha, era um pouquinho mais que uma vila, né? De um bairro. Não tinha, eu imaginava, porque lá na Argentina tu assistia o Pelé, que aparecia na TV, não? E o Garrincha, essa coisa, e os cantores. Eu imaginava que fosse aqui em Marau, eu imaginava como Rio, São Paulo, entendeu? Então, não, era assim, eu não vou comparar com outros pequenos municípios aí, mas hoje um bairro de Marau equivaleria ao tamanho de Marau naquela época, 64. 4 que eu vinha. E eu cheguei aqui e a primeira coisa, quando chegamos de táxi de Santa Maria para aqui, eu disse para minha irmã, eu te mato, quero volver para a Argentina, porque eu me imaginava... Uma grande cidade. E não falava nada, e só chegamos no hotel de Conto, e vinha o Antônio, que ele estava nos esperando. Mas aí já tinha uma agenda aí, porque as fotos do Borges para a senhora lá, sim, com o galã do Hotel do Conto, né? Já tinha alguma referência. Era bem magrinho. Ele era elegante, mas ele continua em forma, viu? Isso ali. Não, desculpe o seu deconto, né? Então, os primeiros contatos com o Brasil... Foi aqui em Marau? Foi aqui em Marau com as pessoas. Então a sua impressão sobre Marau já foi... E sobre o povo daqui?
Não, o povo achei muito hospitaleiro, entendeu? Porque eu me dava muito com Dona Seferina e o seu João Ferlin, entende? Eu ia lá, então eu mostrava, eu quero isso, porque aqui não tinha supermercado como era lá, não. Era a venda, a né? venda, No balcão, vendedor, comprador. Então eu ia, quero isso, mostrava para eles. Não sabia o nome, em português? Não sabia. Então eu me dava muito e achei muito hospitaleiro, sabe? Que inclusive a Dona Seferina e o seu Sérgio, que já faleceu também, são meus padrinhos de casamento. E uma particularidade, a Dona Severina é o nome da rua onde eu moro hoje. Severina Ultramar e Ferlin. E minha mãe também se dava muito com ele. Não se dava, entende, aquela amizade. Eu achava muito hospitaleiro. Eu me dava também com a Marli, com a turma. Aquela lá eu não saía, porque então eu dizia, depois que comecei a falar alguma coisa, eu dizia, vamos para Passo Fundo, porque nós íamos... Matar a saudade de Santa Fé. Santa Fé, depois de ver, porque na Argentina, assim, tu tinha, escolhia, hoje tem baile aqui, baile aqui, baile aqui, baile aqui, baile aqui. Tem sabe? Sempre um programa diferente. Um programa diferente. Aqui, diferente o que poderia haver. Algum show, cinema, igreja... Sim. Naquela época vinha ali no cinema aquelas pessoas famosas, não é? Mas a senhora veio com a família e não sozinha? Não, eu vim primeiro porque meu irmão, foi uma história assim, ó. Ele ficava aqui e trouxe tudo, e cantava e tudo. Depois começou a fazer amizade com Antônio, que Antônio tinha o Centro Cultural de Costa Rica, que ele era presidente, não é, do centro. Até esses artistas, esse grupo de artistas ficou um certo tempo aqui, um considerável tempo. Sim, ficaram. Mais de mês, 2 meses, eu não sei precisar. E então ele tinha contato com Antônio, 5 meses. Tinha 6 meses está me adiantando. Como eu disse, a câmera não alcança ao nosso amigo e ex-prefeito, mas ele fez sinal. 6 meses permaneceu por aqui. Então, ele ficava ali e começou a namorar a irmã do Antônio. Quem? Meu irmão. Sim. Começou a namorar a irmã do Antônio. Lourdes. A Lourdes, já falecida também. Sim. E ali... primeiro ele tinha entrado como filho daquela embaixada. Então a mãe do Antônio disse, imagina, e agora não, esse não são. Ele pegou uma foto de meu pai e minha mãe e mostrou, esse que são meus pais. Sim. Mas ela não acreditou, sabe? Sim, porque ela pensava que ele fazia parte do grupo de artistas da Embaixada de Costa Rica. Que era filho deles, não é? Então o Antônio falou, minha mãe não acreditou, tu vai ter que dar um jeito. Então ele foi nos buscar, não é? Para lá. E foi aquela vez que eu vim, então, que não me deixaram passar, porque eu não fiz, que meu pai me dava autorização. E eu tive que voltar. Então, meu irmão foi, agora vamos todos para lá. Sim. Então viemos. A senhora pretendia vir para o Brasil, mas não teve a autorização do pai, e aí na fronteira não dava passo. Não dava passo. Então eu vim com meus pais, aquela vez, e nós ficamos aqui, nós conhecemos tudo. Inclusive, naquela época, tinha o bar Tropical, te lembra? Sei. E minha mãe, meu pai e eu, nós... Vamos ver aí se a minha memória não... Era de propriedade de talvez Constantino Busnello, que posteriormente passou a pertencer para o seu pai. Ele alugou... O Deconto me confirma aí. É isso? Ele alugou... nós ficamos um tempo ali trabalhando, entendeu? Sim. E nós morávamos no hotel ali, essa coisa. Então, ali começaram aqueles... E ele disse, aí nós viemos e disse, não, esses que são meus pais. Tá bom, disse minha sogra. Mas naquela coisa, e sabe como que é artista? Ali não deu mais certo, meu irmão com a Lourdes, porque eles ficaram noivos e todos, já tinham coisa, era para casar, de repente não deu mais certo. Não deu certo. Não deu mais certo. Oh, que pena. Mas aí então a senhora resolveu permanecer no Brasil com sua família. Sim. E aí começou o namoro com o seu Antônio aí. Sim. E foi constituída a família hoje composta pela dona Lélio, seu Antônio, que continua lendo o jornal, característica do seu Deconto, sempre por dentro das notícias, Sim. né? E
Desse casamento, dessa união, nasceram a Ana Cláudia, né? Casada com Lazzaretti, o Leandro André, conhecido funcionário público, sim. O Flávio Augusto, que trabalha na prefeitura. Uhum. Eu fiz confusão, né? O Flávio, que trabalha na prefeitura. E o Leandro André, ele é marketing. Ele faz, e tem a Fátima Cristina, uma particularidade, a Fátima Cristina, até nós noticiamos, é uma das primeiras marauenses que vai trabalhar como enfermeira na Itália. Na Itália, está na Itália. Já está lá há um certo tempo. Sim, está, uns meses já está. Mas vocês mantêm conta, até porque sim, hoje sempre. A tecnologia facilita aí. Sempre temos contato. Através de vídeo. Sim, ela me manda sempre. Isso é muito interessante. Ela está com todos os filhos, não é? Sim. Tem um filho com 25 anos, outro com 23. A Fátima? E outra menina com 16 anos. A Fátima que é a mais nova, né? Sim. Olha só. Tem 3 filhos. Então nós estamos conversando com a dona Adela Dolores Aversa de Conto, a Lely, esposa do Antônio de Conto, político conhecido aqui de Marau, que além de mãe também já é avó aqui no Brasil. Bom, aí chegou no Hotel de Conto, conheceu o seu de Conto, seu Antônio, começou o namorico, né? Me parece que naquela época ele já tinha algum sentimento por alguém fora de Marau. Sim, é isso? Ele tinha uma namorada em Guaporé e eu terminei com o namoro e comecei com ele. E eu era assim muito... A senhora foi a causadora do fim do romance? Do romance. Inclusive, e qual foi a técnica? Não, eu disse, olha, tu escreve uma carta, mostra para mim e diga porque eu não quero que tu fique com a outra. Se tu vai namorar, eu não quero nada. Inclusive, ela disse, eu não cheguei a conhecer ela. Ela me disse que eu deveria ser muito bonita para poder tirar o namoro dele. Que sinceridade, não? Tem uma outra pessoa que me agrada aqui em Marau, me desculpe, é por aí. Isso é uma sinceridade, né, seu de Conto, né? Escrevia, termina o namoro. Sim. Porque hoje em dia o pessoal enrola e deixa tudo pela metade. Vai então, na metade. Terminou ali, aí começaram a namorar. Aí começamos a namorar ali. Periodicamente, uma vez por semana, na casa não, da porque noiva. ele morava aqui, não. Depois ele foi estudar, meu sogro compraram um hotel em Passo Fundo, um tio deu, e ele ia para Passo Fundo sempre, entendeu? Então, mas ele vinha e ele lecionava aqui. Está certo. E o casamento não demorou muito? Não, em 11 meses nós noivamos e casamos. Em quanto? 11 meses. Não, mas é um tempo, hoje até é considerado um longo espaço. É que meu pai disse assim... E sem gravidez precoce. Sem nada. Não vou falar isso, ele falou, né? Mas tudo dentro dos conformes da tradição. Sim, e meu pai assim disse, não, a Lely pode ficar aqui, mas se vocês vão ter que casar logo. Claro. Ali eu mandei pedir para meus amigos na Argentina, não é? E minha amiga disse, Lely, não... Tu tá louca, vai ficar lá, tem que voltar aqui, não pode ficar lá, não vou te mandar, aquela minha amiga que era como minha irmã. Não, tu tem que fazer o favor, me manda, porque senão aqui eu fico, aqui presa, preciso minha documentação, tudo dela. Bom, e assim foi, não é? Nós, então, tivemos que casar 11 meses, noivamos e casamos. Sim, e a parte legal aí, só depois do casamento é que conquistou a dupla cidadania. Sim, mas foi anos, porque quando Antônio foi prefeito eu não votei nele. Sim, né? Por ordem aí. Casou, o seu Antônio já era funcionário do banco? Não. Ali nós fomos para Passo Fundo e lá o Antônio, ali a gente não se deu muito bem. Ali eu me lembro num domingo, eu disse, vou fazer essa porcaria de concurso aqui. E ele fez o concurso do Banco do Brasil e passou. Eu lembro que na época, ser funcionário do Banco do Brasil era um status, né? Porque era um dos empregos mais, não vou dizer mais bem remunerados, era.
era um dos mais bem remunerados como funcionário do Banco do Brasil. Sim, sim. Aí ele passou, gostou. Gostou. E ele Só que ali, nos primeiros tempos, eu sei como é que funciona o sistema de funcionário do banco, né? Aí eles mandam para onde eles querem, vai para cá, vai para lá. Aconteceu isso também com vocês? Sim, ele foi para Sarandi naquela época, não é? Nós fomos para Sarandi, porque fomos assim, faltava ainda para ser nomeado, bem, faltava mais, e fomos para lá. Depois nomearam ele logo e ele lecionava também lá. Então nós ficamos em Sarandi 4 anos, 3 anos, 4 anos. 4 anos e meio ficamos morando lá. Então foi assim, mas como de conto, nasceu aqui, Costa de Marão, nasceu no Hotel de Conto, então depois nós viemos para aqui, entendeu? Sim. Então ele ficou no banco que foi inaugurado aqui, e ele foi um dos primeiros funcionários que tinha pouco, não sei se tu lembra. Sim, eu lembro sim. Eu acho que eu não sei precisar a data, mas foi 1968 por aí, ou mais. A inauguração do Banco do Brasil. 23 de março de 71. 71? Sim. Ah, sim. Então estava bom, mas já veio definitivo para Amaral. Sim, já viemos definitivo para Amaral com os filhos. Bom, e aí também eu sei que a senhora atuou muito como professora aqui no Amaral. Eu fui no Colégio Cristo Rei, porque acho que Deus me colocou aqui, porque eu gosto de trabalhar no que eu trabalho agora com os pobres. E naquela época não se tinham os pobres no colégio, mas eles davam gratuitamente para os pobres todas as coisas, então eu fui me dedicando a eles, fui professora de pré, entendeu? Que naquela época não tinha as escolinhas como agora. A capacitação para o setor, para atuar como professora, a pedagogia deve ser, né? Naquela fez época... aqui no Brasil? Não, naquela época eu fui gratuitamente me doando, tá? Ah, sim. E depois, então, passou um tempo, e aí a irmã disse, não podemos te assegurar se tu vai ter que... Nós vamos te registrar como... Ah, sim. E então eu comecei com ele, inclusive naquela época, todos os irmãos do Sanquim e o Sanquim eram meus alunos. E não são poucos, acho que é 10. Não, sim, tinha gêmeos e todos. E vou te dizer, a gente assim humilde, entendeu? Tudo eles. O Sanquim deve se lembrar, o Vilmo, tudo que eles vinham. De lá da Vila Borges para aqui. E aí então a senhora lecionando no Colégio Cristo Rei, e onde é que entra o momento, o período político do seu esposo? Depois, assim, eu fiquei 7 anos no Colégio Cristo Rei, acho que foi, 7 anos lecionando, e depois eu estava grávida do Flávio Augusto. Aí eu deixei de trabalhar ali. Sim. E depois que o Flávio Augusto nasceu e tudo, aí comecei, porque eu te disse, eu gosto de trabalhar nessa coisa, eu me sinto bem, eu comecei a trabalhar com os pobres também no Cristo Rei. Sim, até porque ali a senhora também cumpria o papel de primeira dama, sim, né? E foi ali. Inclusive, naquela época, eu trabalhei os 4 anos na assistência social sem ganhar nada, porque eu não era naturalizada, não é? Estou curioso para perguntar assim, a senhora um dia pensou que o seu Deconto fosse entrar na vida política e ser o prefeito da cidade que a senhora via como uma vila no ano de 64? Nunca imaginei, porque inclusive ele gostava da política, assim, mas não... Mas ele não se colocava, não ele se expunha, né? Ele teve que se colocar a favor da política, tudo isso, porque não A era. senhora foi surpresa a decisão dele de se candidatar a prefeito? Sim, quando vieram convidar ele, eu fiquei, não, que Deus queira que ele não aceite, que ele não aceite. Eu não queria que ele fosse prefeito, sabe? Eu queria que ele continuasse e que fosse, porque ele estava estudando para advogado, não é? Sim. Então, bom, mas foi tudo bem.
não é? Pois é, e aí eu acredito que essa veia que a senhora tem de ajudar os pobres, que já vinha, aliás, do Colégio Cristo Rei, sendo primeira dama, estando no poder municipal, bem próximo, aí pode ver melhor os problemas e as necessidades do nosso povo. Sim, eu lembro que eu chegava na Vila Fátima, na Vila Santa Helena, e sentava lá fora, sabe, na porta, e eu dizia, mas a senhora vai... E o que tem de diferente eu de vocês? Eu sou você 4 anos. A simplicidade é tudo, né? Primeiro, mas você... E então eu conheço a Vila Fátima e a Vila Santa Helena como a palma de minhas mãos. Até porque da família vem desde período pós-guerra em Santa Fé, as dificuldades, os traumas do seu pai vindo lá da Itália, né? Tudo. E o Brasil também é uma realidade que, aliás, é uma predominância de uma realidade de necessidades de todos os povos da América do Sul. O nosso tempo, como ele voa, né? E a senhora continua com esse trabalho voluntário, filantrópico, enfim, gratuito, de certa forma, né? No Hospital Cristo Redentor. Sim, no Hospital eu continuo ajudando assim, mas faz 23 anos que eu trabalho no hospital. Tá? Sim. 23 anos, mas só eu tenho salário, eu tenho tudo. Sim, eu me dedico a eles, mas eu amo aquilo lá, sabe? Me parece que a senhora às vezes também dá uma atenção especial para... Existe um setor no hospital que é do problema aí com... Tem. Drogas, com vício, com eu álcool. Trabalho também com os dependentes químicos. Os dependentes químicos, exatamente. Eu trabalho, inclusive ontem e hoje também, porque eu tenho só 20 horas, entendeu? Eu trabalhei no hospital, comecei em 1999 e depois naquela época nós éramos em pouco, nós trabalhávamos tudo que era, eu não quis mais trabalhar. E depois eu voltei de novo em 2005, entendeu? Mas eu me dedico, eu cuido da capela, eu cuido dos dependentes, eu cuido das pessoas que precisam, entende tudo. Mas isso ali me faz sentir feliz. Ah, com certeza. A senhora é uma pessoa de muita fé, religiosidade, não é? Como o seu deconto também, sei que é. Sim. Isso é tudo, não é? Isso é tudo. Mas e o dia a dia, desde Santa Fé até hoje, assim, o rádio, a senhora tem alguma ideia como... Existe rádio na sua vida? Ouve diariamente? Ouço. Inclusive eu ouço vocês e todos os dias, porque agora nós estamos em uma situação, como deu aquela pandemia, eu tenho 25 voluntárias no hospital e eu que cuido dela. Mas agora eu estou numa sala sozinha, entendeu? Pequena, porque eles estão construindo e fazendo, vão ter que fazer porque tenho 10 máquinas, um monte de coisa para... Então... Eu todos os dias boto o rádio, te escuto você, escuta tudo. De manhã cedo? Não, mas de manhã cedo. Não, aqui sim eu te escuto. Aqui. Mas lá, sim, mas tu faz também bastante. Também, sim. Então eu escuto vocês e trouxe tudo para passar, porque senão sozinha, eu sou uma pessoa que eu tenho que ter bastante gente, entende? Comigo. Mas por enquanto estou assim, nessa situação, vivendo sozinha. Mas então nós cuidamos de tudo, porque lá tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tem das outras religiões, porque antes nós éramos tudo católico. Agora... mas todos têm uma fé, uma religiosidade, isso é o que importa, né? É isso que... Então, inclusive agora, eu estou fazendo ministra da Eucaristia, porque eu quero ajudar lá no hospital, porque muita gente que está precisando que comulgar, e às vezes os padres não têm condições de ir lá. Então estou terminando agora o curso também, que vai terminar, e eu vou ser ministra lá, porque nós estamos... Ministra da Eucaristia. Ministra da Eucaristia, para poder eu ajudar as pessoas, entende? Quando precisa, que está no fim de sua vida, porque eu me dedico a eles, eu vou nos quartos, eu falo, entendeu? Todas aquelas pessoas. Olha, é uma pena que esse quadro ele tenha um tempo assim bem
Sim. administrado, né? Poderíamos ter muito mais tempo para conversar, mas dona Adela Dolores Aversa de Conto, que há 57 anos tomou aquela decisão de sair lá de Santa Fé para vir até o Brasil encontrar o seu bem-amado. que Meu deu tudo namorado, certo. Antônio. Mas na primeira tentativa não deu, né? Mas depois, aí, com a autorização dos governos, conseguiu entrar no Brasil. E foi, digamos assim, hoje, família já constituída, os filhos todos eles colocados, os netos também, seu Antônio, com certeza uma companhia muito agradável. Né? Diria que o Brasil, há 57 anos, foi uma opção que deu certo, Lely. Foi. E eu não me arrependo. Hoje em dia posso dizer, eu amo aquilo. Eu vim com 18 anos, não é? Estou com 76, não é? Mas 55 de Tem espírito. muita cancha pela frente ainda, né? E eu peço para Deus que Ele me assegure aqui enquanto eu esteja boa. Que depois que eu fiz minha parte, que me leve. Por enquanto, saúde boa. Né? Boa, graças Isso é a o que Deus. importa. Dona Adela, foi um prazer. prazer. Seu Deconto, muito obrigado por nos receber aqui. Esse mais um quadro Tua História, no mês de aniversário da tua Rádio Alvorada. Um abraço, gente.